Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Estamos na terceira meditação da série sobre a humildade, a porta da humildade. E continuando a meditação anterior, vamos ver agora algumas condições que permitem ao nosso coração abrir dentro de si, abrir em si a porta da humildade, de modo que por essa porta possa entrar em nós o amor de Deus. A primeira condição é saber ouvir a Deus. Esta é uma das primeiras manifestações da humildade. Vamos fazer uma reflexão baseando-nos em duas cenas do Antigo Testamento. A primeira é a vocação de Samuel, que foi o profeta Samuel. Samuel era um adolescente que, como diz a Bíblia, servia ao Senhor sob as ordens de Eli, o sumo sacerdote. A mãe dele, Ana, desolada por não conseguir ter filhos, tinha ido orar com lágrimas no santuário de Silo. Na época ainda não tinha sido conquistada Jerusalém, nem edificado o templo, nada disso. E ela, Ana, em agradecimento, ofereceu seu filho ao Senhor a fim de que só ao Senhor ele sirva durante toda a sua vida. Certo dia, Samuel, que dormia perto de Eli nas dependências do santuário, ouviu uma voz que o chamava: Samuel, Samuel. Aqui estou, respondeu, diz a Bíblia, e correu para junto de Eli. Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. Esta cena repetiu-se 3 vezes. Eli, o sacerdote, compreendeu que aquilo era um chamado de Deus e disse ao menino Samuel: volta a deitar-te. E se alguém te chamar, responderás: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Assim fez Samuel e tornou-se profeta, porta-voz de Deus. Ele só falava do que ouvia de Deus. Muito expressivamente, o texto bíblico diz uma frase que eu acho belíssima: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Que maravilha! Nunca perdeu, nunca desprezou, nem atirou fora uma só palavra de Deus. Eis uma clara manifestação da humildade. Deixar a Deus a palavra sobre a nossa vida, sobre a verdade e o bem, com uma humildade cheia de confiança. Mas você talvez diga: eu não ouço Deus, Deus não me fala. Será? Pode não lhe falar com palavras sonoras, mas está-lhe falando continuamente no fundo do coração, com murmúrios que só a alma humilde é capaz de escutar. Sim, Deus nos fala com uma infinita riqueza de vozes silenciosas. Em primeiro lugar, por meio da Sagrada Escritura, da Bíblia, Palavra de Deus, e especialmente no Novo Testamento. O Espírito Santo nos fala no íntimo com suaves inspirações, com santas inquietações de consciência. Deus nos fala através de acontecimentos e de pessoas. Deus nos fala pelo magistério autêntico da Igreja e fala abundantemente por meio do exemplo da vida dos seus santos e santas. Como é importante, hoje em dia, ler a vida dos santos. Não será que o problema está em nós, que no fundo não queremos ouvi-lo? O egoísta, o orgulhoso, só quer ouvir-se a si mesmo. Não admite que Deus lhe fale o contrário do que ele deseja e pensa. Não aceita ser corrigido. Torna-se assim um surdo seletivo, que filtra as palavras de Deus a seu gosto e se fecha totalmente a elas. Deus, repito, só é ouvido pelos corações humildes.
Só os que conseguem ficar livres da idolatria de si mesmos e do medo de mudar são capazes de escutar a voz de Deus. Ao nosso ouvido interior podem ser aplicadas perfeitamente as mesmas palavras que Jesus aplica ao olhar interior. Os puros de coração verão a Deus. Pode dizer, os puros de coração ouvirão a Deus. Mais uma vez vou citar Santo Agostinho, que dizia: o Verbo, a palavra de Deus, sempre nos fala, mas nem sempre é ouvido. Deus fala de muitas maneiras, mas a principal fonte inesgotável de riquezas da palavra de Deus é, como acabamos de dizer, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Por meio dela, como dizia São Jerônimo, diariamente Deus fala aos crentes. Toda a leitura da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, deve ser uma leitura orante. Deus fala nela. Todas as palavras da Escritura Santa são voz de Deus, que se dirige ao coração de cada um de nós como se fosse uma carta pessoal, uma mensagem íntima que Ele nos envia. Com a meditação e a oração, nós respondemos às palavras de Deus, acolhendo a sua mensagem na nossa vida. A tua oração, dizia Santo Agostinho, aqui, como vem, não me canso de citá-lo, é a tua palavra dirigida a Deus. Santo Agostinho dizia, a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando oras, és tu que falas a Deus. Isso diz no seu comentário aos Salmos. Você lê e medita diariamente, de maneira especial, os Evangelhos, o Novo Testamento. É um espelho, onde, se você olhar com um coração simples e sincero, sempre verá o rosto de Cristo perfeitamente retratado. E, ao mesmo tempo, verá o seu rosto espiritual, com seus acertos e os seus erros. Contemplando Jesus, que é o nosso modelo, você e eu aprenderemos as coisas que devemos corrigir, quais devemos melhorar, em que virtudes deveríamos crescer com a graça de Deus. Nunca se canse de querer ouvir a Deus. Nunca caia na perigosíssima tentação de dizer, já li, já sei. A palavra de Deus nunca se esgota. A cada dia, a mesma página pode lhe trazer uma nova luz. É como aquele tesouro de que Cristo fala no Evangelho de Mateus, ao terminar a coletânea das parábolas. Todo discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Um dos santos padres que melhor expressou essa verdade foi Santo Efrem, o sírio, diácono e grande teólogo do século IV. Que inteligência, perguntava Santo Efrem, poderá penetrar uma só das vossas palavras, Senhor? Como sedentos bebendo de uma fonte, ali deixamos sempre mais do que aproveitamos. Deus escondeu na sua palavra inúmeros tesouros, para que neles se enriqueçam todos os que a eles se aplicarem. Se, portanto, alguém alcançar uma parcela desse tesouro, não pense ser só esse, o conteúdo dessa palavra, mas julgue ter encontrado apenas uma partezinha do muito nela contido. E se só essa parcela esteve a seu alcance, não venha dizer ser pobre e estéril essa palavra e desprezá-la. Ao contrário, por não poder abraçá-la totalmente, dê graças porque é tão rica, contém tanta riqueza. O sedento enche-se de gozo ao beber e não se aborrece por não poder esgotar a fonte, porque se tua sede se sacia sem que a fonte se esgote, quando de novo estiveres sedento, dela poderás beber. Se por fraqueza tua em uma hora não consegues entender, em outras horas, se perseverares, conseguirás compreendê-lo. Comove lembrar, como fazíamos antes, que Samuel não deixava cair por terra nenhuma das palavras de Deus. Nós,
Quantas já deixamos cair no chão ou atiramos atrás de nós com desprezo? Assim não é de estranhar que com tanta frequência nos sintamos errantes, vagando pelo corredor dos dias sem um sentido para a vida. Peçamos a Deus uma nobre abertura da alma, semelhante à do jovem Samuel. Aqui estou porque me chamaste. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Vamos continuar esse tema de ouvir a Deus na próxima meditação.